No Hora de Agir desta semana, nós vamos continuar a conversa sobre temas importantes deste nosso tempo. E um deles é a importância de preservar a biodiversidade. Já aqui falámos num programa anterior sobre as espécies invasoras do reino vegetal. Hoje é hora de falarmos sobre as espécies invasoras do reino animal e vamos fazer uma viagem pelo ar, mas também pelo meio aquático, falando de espécies como a vespa asiática ou velutina, o lagostim sinal, a ameijo asiática, o ganso do Egito ou o siluro, que são espécies que estão a colocar em causa o equilíbrio dos ecossistemas. Equilíbrio que é essencial para nós mantermos a tão importante saúde do planeta, a saúde da nossa casa comum. Preocupamo-nos com a nossa saúde, mas esquecemo-nos que está diretamente ligada à saúde de um planeta que poluímos e do qual cada vez mais retiramos recursos e cada vez mais depressa. O humano, que alterou o equilíbrio construído ao longo da grande história do planeta, descobre agora, no avanço da ciência e num tempo de consequências, como construir a harmonia com os outros seres vivos que permitirá salvar o seu futuro. O painel intergovernamental sobre a biodiversidade e serviços de ecossistemas trabalha em soluções para 5 grandes fatores que contribuem para a perda da diversidade biológica. Alteração do uso do solo e do mar, que acontece a um ritmo elevado, com a destruição de habitats, o desmatamento, a intensa urbanização ou a expansão da agricultura. Exploração direta de espécies e recursos, que extrai do planeta mais do que ele nos pode dar, indo longe demais na pesca ou na caça, tantas vezes excessiva. As alterações climáticas, com um planeta mais quente e numa trajetória desastrosa que nos coloca mais de 1 grau centígrado acima de 1,5 graus do Acordo de Paris, onde um sistema climático em ruptura trouxe neste tempo eventos extremos e ano após ano novos recordes de temperatura. Poluição, onde todos os dias produtos químicos e plásticos contaminam os ecossistemas. Continuamos a não saber cuidar da qualidade do básico, o ar que respiramos, a água que bebemos e do solo de onde retiramos os alimentos. E as espécies invasoras, como quinto e último fator. Espécies invasoras que tomam a palavra em mais uma Hora de Agir. E a primeira espécie invasora a tomar a palavra nesta Hora de Agir é a vespa velutina, a vespa asiática. Nós tínhamos aqui as nossas abelhas melíferas adaptadas ao nosso ecossistema, abelhas que têm um papel muito importante, quer na produção do mel, quer na polinização das plantas, tão importante para a produção de alimentos, e depois chega esta vespa vinda da Ásia terrível, que é um autêntico predador que causa imensos problemas e que neste momento nós temos que lidar com estes novos ninhos que começam a aparecer. E uma das soluções, sempre que virmos um ninho destas vespas, é ligarmos para os bombeiros. Bombeiros de Cabanas de Viriato, Bolas do Fidal, bom dia. Olha, diga-me o seu nome completo, todo. Neste momento, o passo seguinte é entregar a folha que nós temos à equipa que vai fazer a desativação do ninho, e eles vão ao local, se estiverem localizados com o local do ninho. Se não estiverem, têm o contacto e fazem o contacto com a pessoa, onde vão ao local do ninho para fazer a desativação. Fábio, temos aqui um alerta para um ninho de vespas. Está aqui o contacto, okay, e o local onde está o ninho, okay, para fazer a desativação do mesmo. Nós, em colaboração com o município de Carregal do Sal, estamos a fazer a desativação de ninhos de vespas asiáticas desde o ano 2018. É um trabalho que nós estamos a fazer em colaboração com o município, mediante os alertas que nos vão chegando
que havia a nossa central ou via o município, nós temos equipas especializadas que vão fazer a desativação dos ninhos de vespas. Nós temos duas formas de fazer essa desativação. Ninhos de menos altura fazemos através de uma cana, que podemos ir até aos 12 metros de altura, e depois temos uma arma que faz a desativação dos ninhos acima dessa altura. Nós desativamos os ninhos hoje, 2 a 8 dias, nós vamos ao local validar se ele está desativo ou não. Se ele não estiver desativo, nós fazemos uma segunda intervenção no sentido a ele ficar efetivamente inativo. Existem muitos ninhos no território que não são identificados pela nossa população. Os mesmos nós não temos conhecimento, não fazemos a inativação dos mesmos e eles, por sua vez, vão-se multiplicando. Em relação a números, nós temos tido um aumento exponencial de números. Nós fizemos uma média de 100 ninhos no ano passado, há 2 anos. 80 ninhos, neste momento ainda estamos a pouco mais de meio do ano e já temos 70 ninhos efetuados no nosso território. Está-se a verificar cada vez mais ninhos perto das habitações. Quando identifiquem um ninho de vespas, mesmo que não sejam as vespas volutinas, que nos informem. Não façam manuseamento dos ninhos, como por exemplo deitá-los abaixo, pregá-lo de fogo, deitar inseticidas, porque o que vai acontecer é que vai afugentar essas vespas e elas vão arranjar uma nova casa, vão fazer um novo ninho noutro ponto. Por isso, sempre que existir algum ninho, os nossos contactos e do município estão ao dispor 24 horas por dia para tentarmos e para resolvermos essa situação dos ninhos e inativá-los os mesmos. E neste capítulo da destruição, da captura, da eliminação destes ninhos, nós fomos conhecer também o projeto da Associação Nativa, em colaboração com a Universidade de Coimbra, que estão a criar estes iscos, estas armadilhas, para que estas vespas possam ser mais facilmente capturadas. E fomos também conhecer a investigação que está a decorrer no INIAV. A associação foi criada para espécies exóticas e invasoras em geral, mas efetivamente não temos tido mãos a medir só mesmo com a vespa velutina e, portanto, dedicámos exclusivamente ao tempo inteiro ao combate da vespa velutina. E atualmente a solução preferencial que estamos a utilizar é a inserção de um dardo impregnado de um isco alimentar que, com uma microdose de um inseticida que não é detectável pelo inseto, não é imediato, mas permite fazer uma intervenção total da colónia, mesmo em pleno dia, em qualquer tipo de situação. E atualmente, portanto, prestamos serviços a diversos municípios no combate à vespa velutina. Portanto, nós colaboramos com diversas entidades, mesmo a nível europeu. Com a Universidade de Coimbra, nós estamos a desenvolver, então, esta nova solução do isco alimentar e dos diversos substâncias princípio ativo que permite ser o mais eficiente e o menos problemático a nível ambiental para o combate das colónias das vespas, não é? Nós aqui já tivemos 2 projetos de investigação relacionados com a temática da vespa velutina. Num deles eu participei, no outro tem participado uma outra colega aqui do Instituto e basicamente nós fizemos uma avaliação da distribuição da espécie no território, portanto desde o local onde ela surgiu inicialmente, que foi no norte do país. Portanto, já vamos fazendo alguns trabalhos no sentido de
ver o que é que poderá eventualmente controlar esta espécie. Portanto, temos alguns trabalhos com aves, por exemplo, com nemátodos também, entre outros organismos. As vespas têm praticamente duas fases de desenvolvimento, uma onde se alimentam mais de proteína e outra mais de açúcares. Portanto, na fase de proteína, o que é que elas vão atacar? As nossas abelhas, que entretanto andam a capturar o pólen e o néctar e vêm carregadinhas, elas põem-se à frente das colmeias, capturam as abelhas e depois é isso que serve de alimento para as larvas. Na fase em que se alimentam dos açúcares, pronto, não será tão problemático. Elas próprias já vão conseguindo controlar um pouco o ataque das vespas, portanto já começaram a arranjar técnicas de defesa, mas pronto, não é suficiente para conseguirem controlar a população. E nós vamos continuar no ar, onde fomos conhecer outras espécies consideradas invasoras, como o periquito monge, como o papagaio do Senegal, o ganso do Egito, tudo espécies que estão a competir com as nossas espécies nativas. No caso de Portugal continental, nós temos talvez umas 5 ou 6 espécies que se conseguiram espalhar de forma bastante considerável. A maior e talvez a mais numerosa é o ganso do Egito, que é um anatídeo de origem africana, que é frequente em parques urbanos, aqueles jardins com lagos, e que depois se reproduzem naturalmente e se vão dispersando, mas depois eles expandem-se para o interior. Aqui para o Alentejo, onde nos encontramos, já se tornaram muito numerosos, onde se reproduzem depois junto a barragens e açudes. Portanto, eles estão a expandir-se em grande ritmo e são uma espécie que é bastante agressiva para as espécies autóctones. Eles podem escorraçar rapinas, podem ocupar ninhos de cegonhas, podem entrar em conflito com espécies autóctones e, portanto, esse é um dos motivos pelos quais foram classificados como espécies invasoras. Depois temos vários psitacídeos que, embora só sejam autóctones na Madeira, são bastante comuns em Portugal, em particular o periquito colar, que é muito abundante na região de Lisboa e também está presente no Porto e noutras cidades, o periquito monge, que é mais comum no Porto, e o papagaio do Senegal. Este não é tão abundante, mas também ocorre em Lisboa, e temos ainda mais psitacídeos que não estão listados no decreto-lei, mas se calhar deveriam estar numa revisão futura. E depois, entre os passeriformes, aquele que se tornou mais numeroso na região de Lisboa é o mainado crista, que é uma espécie de origem asiática, ocorre na China e nos países vizinhos. Foi introduzido na região de Lisboa em 1998 e atualmente já ocorre numa vasta área que vai desde Sintra até Vila Franca de Xira, Setúbal, Barreiro, Alcochete, portanto, e continua-se a expandir ano após ano. Deixou de haver entradas, praticamente, mas os organismos que já cá estavam continuam a expandir-se, em Portugal e noutros países. E, portanto, ainda temos que resolver o problema, digamos, dos organismos que já cá estão, e aí é essencial que os Estados-membros tomem as medidas necessárias, porque senão isto vai ter consequências a nível da biodiversidade na União Europeia. E agora é hora de irmos ao meio aquático, porque lá também existem espécies invasoras que estão a prejudicar a biodiversidade. E nós vamos conhecer estas espécies invasoras e vamos falar sobre a ameijoa asiática e também sobre o lagostim sinal. Tanto para a corbícola fulmínea da ameijoa asiática como o lagostim, a gestão de espécies aquáticas é muito difícil, não é? Porque nós temos rios, ok? Fazer as coisas debaixo d'água, ou tentar erradicar, ou tentar controlar as espécies em água é muito diferente do que em terra, é muito mais dificuldade, e principalmente no caso destas duas espécies que já estão espalhadas por muitos locais, okay? Principalmente a ameijoa asiática, que está espalhada por todo o país, é impossível neste momento a gente erradicar a espécie aqui, não é? Bom, esta é uma espécie tipicamente de água doce, uma espécie asiática, como o próprio nome indica, e é nativa de países como a China, o Laos, o Vietnã, e é uma introdução já relativamente antiga, final da década de 70, princípio da década de 80, pelo menos de certeza absoluta em 81 já estava cá. O primeiro registro histórico é no Tejo, é altamente invasora, está espalhada por quase todo o país, em todas as bacias hidrográficas. Normalmente os únicos locais onde não costuma estar presente são rios de montanha mais oligotróficos.
Logicamente, o lagostim vermelho está presente de norte a sul de Portugal, uma espécie altamente dispersa, ok? Enquanto o lagostim de sinal, não. Aquilo que aconteceu aqui é que a espécie foi introduzida em Portugal pela Bacia do Sabor, no rio Maçãs, em 1997, é o primeiro registro em Portugal. Então, até hoje, os únicos registros que existem, ok, é na Bacia do Sabor, e agora, mais tarde, um bocadinho, a partir de 2013, pelo menos é o primeiro registro que a gente tem, existe na Bacia do Tua, nos rios Rabassal e Tuela. É uma espécie de águas relativamente frias e mais oligotróficas, que é um bocadinho diferente do lagostim vermelho, que tem a capacidade de colonizar outros ambientes com temperaturas maiores, etc. E por isso, em teoria, em Portugal, esta espécie nunca irá, provavelmente, expandir-se para a zona centro e sul do país, porque logicamente não existem habitats e a temperatura possivelmente é demasiado alta para a espécie depois conseguir colonizar esses locais, a não ser que sejam rios muito de montanha. E agora vamos falar de uma espécie invasora terrível, um peixe terrível. Chama-se siluro, ou peixe-gato. Nós já falámos sobre ele num outro Hora de Agir, e é um peixe que pode atingir 3 metros de comprimento, ou 120 kg de peso, e é um predador oportunista. Alimenta-se de outras espécies nativas, como pargas, bogas, carpas, que são o recurso económico para a vida de muitos pescadores que trabalham no rio. E veja bem, este peixe, depois de se alimentar destas espécies, pode-se alimentar de outros siluros. Portanto, é um predador que não tem competidor e que por isso precisa de ser removido destas águas de forma a conservar a biodiversidade aquática. Um peixe que já existe muito, em grande quantidade no Rio Tejo, mas que já foi encontrado também no Rio Douro. O siluro é um peixe invasor, é um dos maiores peixes a nível mundial, é o maior peixe de água doce existente em águas europeias e é um predador de topo. É um peixe que não tem outros predadores, não tem outros inimigos naturais. Consequentemente, o siluro acaba por ter aqui uma vantagem competitiva relativamente aos demais peixes nativos, porque eles não reconhecem o que é um predador, então acabam por ser inocentes, não é? E acabam por morrer, serem comidos por estas espécies predadoras. Tem umas elevadas taxas de fecundidade, ou seja, consegue-se reproduzir muito e acabam por causar aqui uns efeitos, não só nos ecossistemas, mas também uns efeitos que são transversais à sociedade. Eu digo que não dura 10 anos, não temos cá mais espécie nenhuma, só temos aqui. Ou peixes muito grandes, ou então só cirulos, não temos mais nada. A densidade populacional que isto tem e que está a aumentar diariamente é uma coisa louca. Para além de ser um desastre para o ecossistema, é um desastre na pesca também, que as outras espécies, quer dizer, aumenta uma, as outras têm que diminuir, porque ainda são predadores, comem os outros peixes. Sendo Belver uma vila ribeirinha, estando aqui à beira do Tejo, nós trabalhamos muito à base do peixe de rio. Essencialmente trabalhamos com espécies residentes, como por exemplo o barbo. Trabalhamos também com algumas espécies sazonais, nomeadamente a lampreia e o sábel. De facto, o siluro veio dar aqui uma volta ao ecossistema, principalmente nas espécies residentes, nomeadamente o barbo. Tem um grande impacto económico na restauração, no nosso caso, por exemplo. Tem havido uma grande falha da parte dos pescadores, entre aspas, em oferecer aos restaurantes, porque não conseguem apanhar, e isso também se deve um bocado ao siluro. Os pescadores lúdico-desportivos, os pescadores que pescam ao siluro e a outras espécies, têm que ser sensibilizados para não devolver esta espécie à natureza. Cuidar da casa comum ou cuidar do futuro das próximas gerações é um desafio desta década, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E para isso nós precisamos de descarbonizar a economia, de fazer esta transição energética e ao mesmo tempo avançar para uma economia mais circular e mais sustentável. E para essa economia ser sustentável nós temos de parar de agredir a biosfera, proteger a biodiversidade. Manter este equilíbrio dos ecossistemas foi conseguido ao longo de uma evolução natural de milhões de anos. O homem, ao ter introduzido estas espécies invasoras do reino vegetal ou do reino animal, criou este desequilíbrio.
destruiu aquilo que é uma harmonia que devia existir entre nós, humanos, e toda a restante vida do planeta. Cabe-nos a nós, neste tempo de emergência, restaurar este equilíbrio e avançar para um mundo onde a biodiversidade tenha um papel essencial no cuidado que nós temos de ter para preservarmos este futuro. E por isso é esta hora de agir. A razão de nós estarmos aqui todas as semanas, consigo, a falarmos sobre a necessidade de preservar o futuro, a falarmos destas soluções, soluções que a ciência nos trouxe e que nos coloca à altura dos desafios deste nosso tempo. Hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.